E não vale tempo com qualidade, tá bom, gente? Não se enganem. Criança não entende É, tempo com qualidade, gente. Tá bom? Se vocês compraram essa ideia, sinto muito, ela não funciona. Ela não funciona. E esse abandono total, não é assim, ah, tá bom, vou ficar com meu filho 24 horas por dia, não vou trabalhar, não vou morrer de fome. Não, não é isso. A gente tem que lutar por uma escola mais acolhedora, por uma escola que abra as portas de verdade para gente entrar, participar, para a gente conseguir opinar de verdade, né? Não de mentirinha, não fazer enquete, jogar enquete, a gente responder e achar que está participando. Criar com amor. criar com afeto. Criar com alegria. Criar Criar com com asas. asas. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane do Criar com Asas. Cena 2. Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E nossa mãe é Dedé Lovitch do Criar com Asas. Cena 3. Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita do Criar com Asas. Episódio 55. Ódio, fake news, abandono, medo, diálogo e responsabilidade. Bloco 1. O terror que nos leva a apontar armas para onde estão nossas crianças. Olá, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso podcast. E mais uma vez a gente trazendo aqui coisas que a gente preferia não ter que falar sobre, né? A gente relutou bastante sobre o tema do nosso podcast hoje, mas como mães, como defensoras aí dos direitos das mulheres e da infância, não tem como a gente não falar sobre, como mães que vivem na pele, né, esse dia a dia, não tem como a gente não falar sobre esses atentados, sobre esse terror que se instaurou, né, no simples ato cotidiano de mães, de famílias que deixam suas crianças na escola e de pessoas que vão para a escola como professores e funcionários e, né? Então eu queria começar relatando um pouquinho para vocês, né? Para quem está chegando agora, eu moro nos Estados Unidos e aqui tem uma prática que é comum do sistema educacional, que são treinamentos que acontecem todos os anos com as crianças dentro das salas, para que elas saibam onde se esconder dentro da sala, se tiver um ataque, se entrarem, como as crianças quando são menores falam, pessoas malvadas na escola. Aí quando eu vejo tudo que está acontecendo no Brasil e as propostas, né, de trancar as escolas, de colocar a polícia na porta, de que são medidas que a gente, como sociedade, está muito acostumado, né, tipo, é do mal, joga na cadeia, se é do bem, se é cidadão do bem, fica aqui com a gente. Claro que no desespero a gente sempre quer, né, uma alternativa de segurança, mas eu me questiono muito, assim, porque como mãe, esses treinamentos que não são avisados, a gente fica sabendo depois que eles já aconteceram, a gente sabe que acontece todo ano, mas é muito difícil, assim, porque é muito difícil você saber que a sua criança passou por uma situação de que ela sabe qual é o esconderijo do qual ela tem que ir se ela se estiver diante de uma coisa dessa. Eu trouxe tudo isso para compartilhar um pouquinho de uma angústia que eu já vivo há alguns anos aqui, né? Aqui também os ataques têm aumentado bastante, e agora a gente vê isso acontecendo no Brasil. Não acho que é coincidência. Eu, particularmente, com o pouco conhecimento que eu tenho, eu acho que isso está diretamente atrelado a essa a apologia e a esse discurso
do ódio, de que é possível você tirar da frente com uma arma, de que você simplesmente pode eliminar o problema. A gente está sempre eliminando o problema, né? E aí agora a gente está perdendo o senso de como eliminar esse problema. Então, eu comecei aqui com esse relato, que me embrulha o estômago, mas eu queria receber aqui a Paty, a Dedé, para a gente conversar um pouquinho dessa nossa angústia como mães, que é uma coisa que a gente tem falado aí, né, no WhatsApp esses dias, e que não tem como não falar, né, meninas? Olá, tudo bem, Dé, Paty? Oi, Rita, oi, Paty, oi, todo mundo. Não tem como não falar. Eu acho que a gente até pensou em não falar, porque é difícil para a gente, porque como mães, como professoras, dentro da escola, é, é muito angustiante. Eu estava comentando antes da gravação que eu estou num momento assim de medo. Eu estou com medo, porque a gente sabe que não estamos preparados, né? E não é bom também estar preparado, porque o bom seria não precisar nada disso, de estar preparado, de ter medo. Então, isso que seria, né, o mundo ideal. Mas a gente está muito longe desse mundo ideal. E então a gente fica nesse caminho de saber, será que é bom saber das coisas? Será que não é bom saber das coisas? A gente tem que ter esse preparo, a gente não tem que ter esse preparo. São muitas questões, a gente conversou sobre muitas coisas. Então, para começar, é essa confusão, sabe? Que eu trago e essa angústia que está dentro de mim. Não sei a Paty. Oi, meninas. É difícil, né? Temos mesmo que falar sobre isso. Quantas vezes a gente já se perguntou? Quantas e quantas vezes? Parece que cada dia mais. A Rita começou relatando uma coisa que para a gente sempre pareceu tão distante. Não sei, na minha percepção, isso tudo era coisa de lá, não daqui. Parecia muito longe. Sempre pareceu muito longe. Mas não é, né? Quando a Rita fala que a gente está sempre eliminando o problema, né? Tentando tirar da frente, eu acho que na verdade, o que está acontecendo é que a gente quer excluir tudo aquilo que é diferente, né? Tudo que é diverso do que a gente reconhece, do que a gente acredita ou acha que é. Então a gente não aceita. E dessa maneira você simplesmente elimina isso. Isso tem nome, isso traz fatos históricos, é, isso é um problema que não é local, né? É mundial. Várias nações já passaram por problemas como esse em vários momentos de, de muita intolerância, de, de muito preconceito, ai, não sei, tem tanta coisa aí dentro, tem tanta coisa para a gente dizer que realmente vem nessa onda desse ódio que está sendo alimentado já há algum tempo. É, É esse ódio, né, que está sendo alimentado de alguma maneira e que a gente está se alimentando dele, está simplesmente se voltando diretamente contra nós. Mas a gente precisa assumir isso e entender, né, o crescimento desse ódio nas nossas vidas, como isso tem afetado o nosso dia a dia e agora mais do que nunca, nesses dois últimos eventos que a gente, infelizmente,
teve que saber e trouxe muita tristeza, a gente vê esse ódio puro, né? Por outro ser, por outro, né? Pelos nossos pares, assim, como que, ó, a que ponto a gente chegou como humanidade, né? A gente matar por matar. Eu acho que Matar para receber um prêmio, talvez. tem duas palavras que me vêm assim. Uma é ódio e outra é abandono. Porque quando a gente vê esse movimento muito claramente circulando pelos celulares nas mãos das crianças e dos adolescentes, de novo a gente volta naquela história do abandono, né? A gente está, parece que sempre correndo atrás do próprio rabo, né? Então, são ideias que são plantadas e pessoas que a gente conhece, né, acabam, de alguma maneira, ajudando a espalhar isso tudo. E aí a gente parece que fecha os olhos para o que está acontecendo, vai levando, vai levando, vai levando. Então, tá todo mundo aí, é, nossos adolescentes estão no celular o tempo inteiro, a gente não sabe o que está acontecendo. Não, não, vai levando, também não dá, tô aqui na correria e tal. Aí quando vem, é a Moma, né? Lembra daquela boneca, a Moma? Era a Moma? De novo, só que a coisa tá ficando cada vez mais séria, porque a brincadeira tá ficando muito séria, né? E, e aí bate o desespero, é, parece que a gente não sabe, parece não, a gente não sabe o que fazer, porque diante disso a gente realmente, o que que você faz? Você não vai para a escola no dia 20 porque tem uma ameaça de ataque? E Não, no dia 19? E no dia 21? a gente normaliza, né? Então, é aí que a gente não pode cair. É aí que a gente tem que pensar que se você não fica horrorizado com dois fatos desses que aconteceram aqui na nossa fuça, né? Que aconteceram no ambiente onde os nossos filhos frequentam diariamente, onde faz parte das relações deles, das sociais, onde faz parte do aprendizado de vida, aconteceu aqui, conosco. Então, se a gente não ficar horrorizado com isso, se a gente não ficar com medo disso, o que vai ser de nós? É colocar, É a primeira extensão direta da nossa casa, né? é colocar polícia dentro desse lugar? Porque murado já está completamente cheio de grades, cheio de muros. E, nossa, isso foi muito bem pensado, porque isso é para defender o patrimônio e para defender as crianças. O que que a gente fez? O que que a gente está fazendo? A gente só levantou muro e colocou grade. A gente levantou muro e colocou grade para proteger as crianças? Não. Não, gente. A conversa é tanto mais profunda, a gente tem que se aprofundar nisso. Então, assim, as escolas aprenderam muito bem como proteger o patrimônio, muito bem. Mas espera lá, a gente está protegendo as crianças? A gente está realmente cumprindo um papel de educador? Quando a gente fala de escola, a gente está fazendo isso? Será que as crianças estão sendo ouvidas para a gente saber se a gente está fazendo isso? Elas nunca são ouvidas. Elas não são ouvidas, gente, não adianta. Ah, sim, porque aqui na escola a gente faz assembleia. A gente faz assembleia? E aí? Não. E as famílias? Será que a gente. Eu estou me colocando como educadora e como mãe. Eu não estou tirando o meu da reta. Será que a gente está se envolvendo do jeito que a gente deveria se envolver? São mais perguntas aqui hoje nesse episódio do que respostas. E essas perguntas
que a gente tem que fazer todos os dias. Será que eu vou lá na escola falar sobre o meu filho? Mas será que eu estou pensando sobre os outros que estão do lado do meu filho? Sobre a sala que meu filho está inserida? Sobre toda a comunidade daquela escola? Ou eu só quero falar do meu filho? É sempre isso. É sempre isso. Não, é disso que se trata enquanto a gente não nos entendermos como comunidade, coletivo, como um corpo coletivo, a gente não vai conseguir salvar nosso próprio corpo. Então, é, é muito revoltante, assim, a gente vê essas coisas acontecendo e outra coisa que a gente estava conversando também. Mas espera, esses caras, essas pessoas se comunicam pelas redes sociais? E ninguém consegue achar essas pessoas antes disso acontecer? Tá parecendo o 8 de janeiro? Ninguém sabia que ia acontecer o 8 de janeiro? Eu não sei, gente. Ou todo mundo pensa que é uma brincadeira, que essas comunicações são brincadeiras, isso não vai acontecer, imagina. Eu não sei, tem alguém ganhando com isso? Porque não é possível. Pelo Não é pouco que a gente possível. sabe, né, gente? Pelo pouquíssimo que a gente sabe. Se a gente falar qualquer besteira, mas é amanhã que está aqui na minha porta alguém. É amanhã. E aí vem a responsabilidade, né, Dé? Quando a Rita traz o abandono, eu penso na responsabilidade. Você está dizendo da responsabilidade de vários níveis. Nós, enquanto pais, dentro dessa comunidade, escola, olhando para isso, olhando para os nossos filhos, e responsabilidade dessas pessoas, das redes sociais, que eu não sei nem nomear, não sei nem como funciona isso, mas não é possível que isso possa ficar dessa maneira. E essas pessoas impunes e elas se comunicando. Então, assim, a gente gera esse pânico geral, todo mundo fala, mas ninguém pode falar. É uma coisa tão maluca, porque a gente fica nesse pânico interno e as crianças falando, né? Que elas estão trazendo. Olha, vai acontecer. Quer dizer, gera um desespero geral e coletivo. E quem poderia resolver não faz nada. Como assim? Essas redes sociais, então, é terra de ninguém. Tudo bem, é terra de ninguém, mas isso é crime. A gente precisa olhar para isso com responsabilidade. Essas pessoas e a gente também, porque o problema é muito mais embaixo. Não dá para ficar exigindo da escola que coloque camburão, que coloque sei lá o que, segurança só na porta das escolas, e a gente não olhe para a gente, para as nossas responsabilidades, a gente não olhe para esse adolescente, para essa criança, e a gente abandone eles. A gente abandone, porque é É, isso que a gente está fazendo. é a palavra que a Rita falou, que é o abandono, que ela vem antes, né, Rita, do ódio. Ela vem É. antes. E a partir do abandono que a gente culpabiliza e se a gente arruma um culpado, então assim, esta pessoa fez esta atitude que é horrorosa, que não é uma atitude aceitável, então esta pessoa será punida e eu resolvi este problema. Abandono a verdadeira questão, né? Mais uma Abandono vez. de novo, abandono todos os outros que talvez possam vir a gerar a mesma coisa, abandono. E aí vem isso, gera o ódio, é desesperador. Você tá muda, Paty? A Paty tá. Liga o microfone. Ah, e esses que estão abandonados são acolhidos por quem? Por essas redes de ódio, por essas pessoas. Eles se sentem acolhidos, eles se sentem pertencentes. Só pode ser isso. Porque às vezes, né, quem está nos ouvindo,
acredita que foi uma análise muito fácil e rápida, né, que a gente fez. Ah, vocês chegaram muito rápido a essa conclusão e está muito raso isso. Não. Sabe por quê? A gente fala isso desde que a gente se conhece, desde que a gente teve filhos. E E a desde gente que tem um livro para provar, a gente tem um livro para provar, que a com gente data fala. de textos que a gente escreveu e que parece que a gente está revivendo isso. Então, a gente não tirou essa conclusão agora. Não foi nessa conversa aqui. Isso daí a gente fala há anos. Há anos a gente não só fala, como a gente estuda, como a gente experiencia, né? Com outras pessoas, como a gente escuta, como a gente observa o perigo desse abandono. O abandono, às vezes, de si mesmo também, né? A gente está falando do abandono faz tempo que a gente está falando. E, ó, a gente está falando aqui da importância da gente reconhecer como a maternidade é essencial na vida de uma pessoa. Como a criação dessa pessoa com amor, com vínculo, com dedicação de tempo. Não é dedicação de trabalhar para dar dinheiro, não. É dedicação de tempo. E real, hein? Não vale no metaverso, não vale no fotinho do Instagram. Ah, É o que está por trás. e não vale tempo com qualidade, tá bom, gente? Não se enganem. Criança não entende É. tempo com qualidade, gente. Tá bom? Se vocês compraram essa ideia, sinto muito, ela não funciona. Ela não funciona. E esse abandono total, não é assim, ah, tá bom, vou ficar com meu filho 24 horas por dia, não vou trabalhar, não vou morrer de fome. Não, não é isso. A gente tem que lutar por uma escola mais acolhedora, por uma escola que abra as portas de verdade para a gente entrar, participar, para a gente conseguir opinar de verdade, né? Não de mentirinha, não fazer enquete, jogar enquete, a gente responder e achar que está participando. Eu tenho que olhar aqui uma prova da minha filha e falar assim, mas peraí, essa prova aqui tá meio estranha, essas perguntas não estão legais. Eu tenho que ter abertura de ir lá conversar com a professora. Eu não vou lá reclamar, eu vou lá conversar. Ah, mas você não sabe como é, porque é um saco, é muito difícil lidar com os pais. É, eu acho difícil lidar com os pais, mas sabe o que é? É que a gente também não sabe conversar. E a gente não sabe colocar limites. É, tudo isso que aconteceu me revirou muito, muito. Me faz pensar cada vez mais nessa instituição falida que é a escola. E que deveria ser tão linda. Olha, já fui bem pior, hein? Não queria nem ouvir a palavra escola. Mas, ó, já melhorei um pouco. Mas, poxa, bem agora que eu melhorei, a gente perde completamente a vontade de pensar em escola, nessa instituição comunitária de socialização dos nossos filhos, porque é lá que eles têm toda a rede social deles. Claro, eles têm outras, mas a maior parte do tempo eles ficam na escola. Então, eles criam os vínculos deles dentro dessas escolas e que a qualquer momento pode ser quebrado. E a gente não fazer nada com isso e a gente querer enfiar a polícia lá dentro? Sabe, eu recebo toda hora aqui comunicado da escola de que o prefeito mandou colocar a polícia na escola. Mas que droga! Eu não quero isso, sabe por quê? Eu fui buscar minha filha e tinha uma guarda municipal, uma mulher na porta, para uma escola gigantesca. E os pais entrando e saindo.
peraí, você sabe quem são os pais? Você entrou agora. Você é da guarda municipal, você entrou agora. Vocês concordam comigo? Pode entrar qualquer pessoa na escola falando, não precisa nem falar, é só entrar. Vocês entram e pegam a criança dentro da escola? É, Aí, é. aqui é diferente. Não, claro, tem que ser diferente. Não, eu acho lindo entrar e pegar a criança na escola, de Sim, verdade. não, deveria ser a porta, na verdade, no Deveria ser mundo ideal assim. deveria ser portas abertas, entra e sai, comunidade vivendo, escola acontecendo fora, dentro. Esse é o O mundo que a gente mínimo. Ô, acredita. Rita, vamos dizer assim, vamos pôr um mínimo de segurança, vamos pôr uma catraca que você passa uma carteirinha ali? Porque a gente não vive, gente, a gente vive num centro urbano. Um centro urbano com violência, né? Você vive aí em Nova York, a gente aqui em São Paulo, são centros urbanos, assim, tá no ranking dos 10 do mundo mais violentos. Então a gente tem que ter um mínimo. Não adianta sonhar. Ah, tá, vou sonhar, vamos abrir todas as portas e todo mundo vai entrar e sair. Não, não vai dar certo. Então, assim, o mínimo, vai. É para entrar, para a gente pegar lá dentro, é bem legal, porque a gente passeia pela escola, a gente anda, encontra os outros pais, que gostoso, é legal. Só que entra quem quer e sai quem quer, né? Os únicos controlados ali são as crianças. Então, assim, e na hora de sair também, porque na hora de entrar não é tão controlado também. Na escola do Bernardo, entra quem quer. E assim, e eles enchem o saco por causa de uniforme. Eu queria saber para quê. Tudo bem, ele vai de uniforme, comprei uniforme, essa é a regra. Mas eu quero entender por que que esse inferno eu recebo todo dia também. Por favor, senhores pais, olhem o uniforme e tal. Gente, a gente compra um uniforme aqui e tem, ó, aqui do meu lado tem umas 5 lojas que vendem uniforme da prefeitura. Eles vendem uniforme para qualquer um. Qualquer maníaco vai lá, compra o uniforme e Porque entra na escola, essa, cacete, até piora. seria essa a justificativa, né? Para Não, não. identificar quem são os alunos, mas se tem acesso ao uniforme, Você tem acesso ao uniforme. fácil. O acesso é facílimo ao uniforme, porque tudo bem também. Mas você concorda que isso não parece que é para enganar a gente, não sei, ou para se enganar também? Não oferece, mas é zero, oferece zero segurança. Muro, zero segurança. Grade elétrica é para matar. Então, ou vai matar quem já está dentro da escola, ou vai matar quem quer entrar. Vou fazer o seguinte, ó, daqui a pouco eu quero voltar para o nosso segundo bloco falando sobre como é fácil a gente abandonar as pautas sociais. Mas agora a gente vai chamar o Jabá, e eu queria começar falando do nosso livro, que agora tem um link para quem quiser comprar. Dá para comprar ainda com a gente, quem preferir pode falar com a gente, mas tem um link que a gente vai colocar aqui também na descrição, nas nossas redes sociais, no Instagram, @criar com asas, tem o nosso Linktree. Então agora nosso livro está sendo vendido online também, pessoal! E se você quiser ver um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória, tá lá, o livro Criar com Asas. Vamos ouvir aí o Hora do Jabá. Hora do Jabá. Se você gosta do nosso conteúdo, pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente. Estamos no catarse.me/criar com asas. Visite também nosso blog, criarcomasas.com. Também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá. Bloco 2. O abandono das pautas sociais. É mais fácil calar do que transformar. Bom, voltamos aqui. Aí eu queria, a gente conversando agora, eu estava ouvindo vocês falando e pensando, né?
como a Dé falou sobre a gente de nos abandonarmos, né? E é muito importante a gente falar, até falei, né, do nosso livro e tal, e a gente pode parecer para quem está ouvindo a gente, a Dé também pontuou isso, que é muito, nossa, chegaram muito fácil e tal. E aí a gente fala, mas é uma construção que a gente está fazendo. Não é que a gente sabe de tudo, não é que a gente está aqui colocando, trazendo as soluções. A gente queria estar trazendo soluções, queria estar aqui falando assim, é assim que tem que fazer e está tudo resolvido, e a gente não Verdade. sabe, né? Mas a gente está tratando de um assunto que é muito difícil e que a gente queria abandonar. É uma pauta social que, inclusive, nós que estamos atravessadas e que tivemos um chamado hoje da parte que falou assim: ó, não sei se a gente vai gravar sobre isso ou não vai, mas eu quero conversar sobre isso, porque a gente está todo mundo assim. A gente se sente assim. Só que, às vezes, é tão difícil para a gente que a gente prefere não falar sobre o assunto. A gente prefere. é, Por exemplo, eu falei, eu não sei se eu tivesse o poder de escolher se na escola da minha filha ia ter esses treinamentos ou não, se eu optaria por tê-los ou não. Porque eu prefiro não pensar nisso, porque eu não tenho essa escolha. É assim aqui. Então eu fico assim, jogo para a autoridade responsável por isso. E a gente não fala sobre isso. A gente fala assim no desespero, então manda, tem que pôr polícia, não sei o quê. Joga para a polícia. Para a guardinha coitada que está lá, que se acontecer um negócio, o que que ela faz? Se acontecer uma briga de 10 alunos, ela já não tem o que fazer, né? Começa por aí. E a gente vai abandonando essas questões sociais com profundidade. De novo, né? A Paty sempre traz isso, né? A gente vai no raso, a gente abandona as pautas sociais que são reais. Não é fácil para a gente estar aqui falando sobre isso. A gente até, aliás, a gente até tinha uma outra pauta levinha, gostosa, bonita para fazer, mas a gente falou, como é que a gente vai falar de uma outra coisa se a gente está atravessada por isso? Se a gente está com isso engasgado, se isso está pulsando dentro da gente, se isso está doendo na gente. É quase como você querer falar: então tá, você vai fazer uma festa, eu vou para sua festinha. Eu tô aqui, eu acabei de rachar minha cabeça, mas eu vou. Não dá, não dá. Então, assim, a Dé colocou bem: a gente tem mais perguntas do que respostas, nós não somos as donas da verdade, mas existe um fato: existe uma onda de abandono e uma onda de ódio, e existe uma responsabilidade que a gente vai ter que abraçar, não tem jeito, não tem jeito. Ou a gente vai esperar ser exterminado. Parece que a gente está vivendo um filme de terror. E a gente está. Tá mesmo. Existe amor, existem pessoas boas, existem ótimas intenções, existem iniciativas, existem pessoas que estão querendo transformar isso, existe tudo isso. Mas se a gente não começar a colocar isso a serviço do global, do mundo, da humanidade, vai dar merda, já está dando. A responsabilidade é nossa, de todo mundo. Por isso que é tão difícil, né? É tão duro. Nós somos mães aqui. E, e a gente falar sobre essa onda de ódio, quando a gente fala, é onda de ódio, vocês ficam falando sobre isso também, só sobre isso. Mas enquanto mães, a gente precisa pensar muito nesse lugar da, das crianças conseguirem dialogar e resolver as suas questões e os conflitos através de diálogos. Porque essa onda que a gente diz de ódio é porque a gente não aceita. A gente não aceita quando nos contrariam, não é? A gente vê isso nas crianças. A gente está vivendo um mundo imediatista, um mundo virtual, onde elas acham que elas se comunicam, elas se relacionam através de uma tela. Isso não existe, isso é ilusão. As relações, elas acontecem, os afetos acontecem, as trocas entre elas, na vida real. E como é que elas estão mediando esses conflitos? Como elas estão resolvendo seus conflitos? É na violência? É só na base da violência? Eu não aceito, então o que que eu faço? Eu não concordo, como eu ajo? É sobre isso que a gente está falando.
É essa a responsabilidade. A gente tem que trazer para a nossa vida real, cotidiana. Isso acontece o tempo inteiro. O tempo inteiro é cansativo, é difícil, mas é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que olhar para isso. A gente não tem resposta, a gente não sabe também que caminho seguir, mas a gente acredita piamente que através dessa responsabilidade que a gente tem enquanto pais, educadores, escola, sociedade, família, que a gente tem que olhar para todas essas questões. A gente tem que olhar para tudo isso. A gente tem que olhar para essas crianças. A gente tem que ensinar para eles que existe as diferenças, a diversidade, e que a gente não pode achar que a gente resolve as coisas com violência. A gente tem que aprender a dialogar de novo. De alguma maneira a gente vai ter que reaprender isso. Não sei. É reaprender o diálogo. E olha só, né? A escola. A escola é o lugar, depois de dentro de casa, né? A escola é o lugar onde a criança vai encontrar os maiores desafios, né? Aquilo que, porque em casa é muito fácil, gente. Claro, não estou falando que é fácil, porque às vezes a gente, né, tem uns perrengues, mas a gente está acostumado, né? A gente se conhece desde sempre. Então eu sei como que meu filho é, ele sabe como eu sou, a gente sabe. Então a gente criou uma dinâmica de convívio aqui em casa, como em todo mundo nas próprias casas. Agora eles saem de casa e vão para a escola, peraí, a dinâmica é outra, né? A dinâmica de cada sala de aula é diferente. Depois, cada professor que entra, essa dinâmica muda de novo. É uma doideira para eles isso também. E aí eles vão aprendendo, eles vão crescendo nessa convivência. Só que essa convivência ela está ficando cada vez mais restrita e ela está ficando cada vez com menos diálogo. Por quê? Porque os questionamentos vindos das crianças estão cada vez mais sendo bloqueados. Porque eles vêm com questionamentos que a gente não consegue mais lidar, e porque também a gente não está correndo atrás para tentar lidar. Então, são muitas coisas que acontecem que a escola é o lugar, e a gente não está permitindo isso. E aí abandona, né? Isso, daí a gente abandona a pauta. Abandona, deixa lá, eles devem estar cuidando disso lá. E daí a gente começa a fazer palestra. Sabe, chamar coach para conversar com as crianças, chamar, sei lá, religioso para conversar com as crianças, chamar outros professores de outros lugares, chamar outro. Será que é isso? Que eles querem entrar no auditório e ficar escutando uma pessoa falar? Você acha que eles captam quanto dessa palestra? Nada, nada. Sabe, é chato e é uma falta de respeito. Porque quando eles querem falar, ninguém ouve. Agora, eles têm que ficar ouvindo a todo momento, toda hora. É o diretor, é o professor, é o coordenador, é a palestra, são os pais. É insuportável isso, gente. É assim, é falta de diálogo. Igual a Paty falou, igual a gente tem falado. Bom, gente, acho que então a gente pode ir para o final, né? Fica essas reflexões aqui da nossa responsabilidade numa sociedade que está respirando tanto o ódio, o abandono e o medo, né? A gente hoje abriu aqui nossa maior vulnerabilidade como mães, né? Que é o risco ter nossos filhos em risco. Então, é a maior vulnerabilidade. Então, de novo, assim, a gente precisa refletir e a gente não pode abandonar essas pautas. O que a gente vai fazer a partir daqui é a grande pergunta. Mas eu queria ler
Vamos para as dicas? Eu acho que como dica, a minha pelo menos vai conversar com seus filhos, vai ouvir suas crianças, veja como isso está repercutindo neles, vai ouvir os professores, ouça como essa escola de fato, não é só o comunicado que vai bater no teu e-mail, no teu WhatsApp. Como é que de fato essa escola tá? Como é que essas pessoas que estão lidando com as suas crianças, com seus adolescentes, tá também para receber essas crianças lá? Todos estamos nesse sentido dessa euforia e desse medo e dessa angústia, todos estamos na mesma página. Cada um lidando do seu jeito, cada um com seus recursos, cada um, né, com a sua realidade. Mas eu vou ler um texto aqui para vocês. Estamos preparados para isso? A personagem virtual que assombrou e desestabilizou os grupos maternos sempre existiu. Ela existe e continuará existindo. Mas mais uma vez bradamos. Tivemos vontade de gritar e esbravejar. Como assim? Quem pode fazer isso? Como estamos fragilizados dessa maneira? É difícil admitir, mas sim, estamos expostos o tempo todo. Nossos filhos estão. Viver também é correr riscos, e maternar também é estar em constante alerta, e principalmente assumindo responsabilidades. Mais uma vez não tivemos o tempo da pausa, do silêncio, da reflexão. Fomos bombardeados pelo pânico. Mas se parássemos para pensar um pouco, será que não chegaríamos à conclusão de que Momo é apenas mais um perigo entre tantos sites e aplicativos que nos expõem a tudo, inclusive a pedofilia? Porque sempre esperamos que a solução venha de fora, do Estado, de Deus. É difícil olhar para dentro. É difícil fazer escolhas. É difícil ser o tempo todo o adulto. E quem disse que seria fácil? É preciso parar e pensar. Nossos filhos realmente precisam estar expostos a isso? De que maneira? Com que frequência? É um exercício bem difícil, mas necessário. Tem a ver com olhar para nós mesmos. Estamos preparados para isso? Esse texto é da Paty Juliani, no livro Criar com Asas, 3 Amigas, 5 Filhos e 7 Anos de História. Um texto de 19 de março de 2019. E aqui tem uma explicação que no início do mês de março, né, desse mês de março de 2019, pais e mães angustiados debatiam intensamente vídeos infantis que teriam sido invadidos pela temida personagem Momo, que supostamente ensinava as crianças a buscar objetos cortantes em casa e a praticar atos suicidas. Então, quando a gente fala que a história se repete, que a gente está falando sobre isso já há algum tempo, tá aqui. É isso. Bom, não vou ler nada mais, tá? Eu vou ler só um pedacinho aqui de uma. Eu só penso nisso desde que essas coisas começaram, desde sempre, então, né? O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da Mãe Terra. Todas as histórias antigas chamam a Terra de Mãe, Pachamama, Gaia, uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia como prosperidade. Noutras tradições, na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. É Eu disso vou ler. que se trata. Reza a mais antiga tradição budista da Índia que um jovem brilhante de origem bramânica, perturbado pelas manifestações malignas de seu mestre, foi convencido a colecionar os dedos de 1000 pessoas diferentes e passou a viver na selva,
como um assassino sanguinário. Conhecido por usar em torno do pescoço um colar feito com as falanges de suas vítimas, respondia pela alcunha de Angulimala, que significava guirlanda de dedos, na língua pali. Com o tempo, a fama do assassino cresceu e gerou pânico na população. Após o esvaziamento de vilas inteiras, o rei daquela região determinou a captura e execução de Angulimala. A sentença fez sua mãe procurá-lo na floresta para alertá-lo sobre o grande perigo que corria. Ao se inteirar da situação, o Buda, que passava ali por perto, resolveu encontrá-lo também para evitar o crime horroroso. Enquanto a mãe buscava em vão na selva, o filho fugia dos soldados do rei. Àquela altura, Angulimala já havia matado 999 pessoas e estava muito ansioso para completar sua missão. Após dias de perseguição, faminto, insone e exausto, resolveu matar o próximo que avistasse, não importava quem fosse. Ao fazer a 1000ª vítima, o renegado cortaria o último dedo para a guirlanda brutal que havia prometido completar. Foi então que Angulimala, escondido entre as árvores no topo de uma montanha, avistou um vulto feminino que passava ali perto. À distância, o assassino não distinguiu a própria mãe e apressou-se para atacá-la. Entretanto, quando chegou bem perto, ele a reconheceu e hesitou. No mesmo momento surgiu o Buda. Angulimala imediatamente decidiu fazer dele sua última vítima, poupando a mãe. Sacou o punhal e investiu contra o Buda, mas esse continuou a se mover, e Angulimala, por mais que se esforçasse, não conseguia alcançá-lo. Ao perceber que não o apanharia, gritou: "Pare!" O Buda retrucou: "Eu parei. Foi você quem não parou." Angulimala ficou confuso com essa resposta e o Buda explicou: "Digo que parei porque desisti de matar qualquer ser vivo e medito para nutrir o amor e a paciência. Você, entretanto, não desistiu de matar seres vivos e não cultiva nem amor nem paciência. Você é, portanto, aquele que não parou. Por que faz tantas coisas irreversíveis?" Então, naquele exato instante, ao escutar as palavras sábias do Buda, Angulimala se iluminou. Nada do que havia vivido até ali fazia qualquer sentido. Ajoelhou-se, tirou do pescoço o colar de dedos, depois as armas e pediu humildemente ao Buda que o tornasse seu discípulo. Defendido pelo próprio Buda, o homem que já não queria ser Angulimala foi perdoado pelo rei e passou a viver em harmonia e paz, dedicando-se a meditar e a servir os mais necessitados. Muitas pessoas, entretanto, questionaram o Buda sobre as chances daquela mudança ser real. Como uma pessoa tão violenta, egoísta e impulsiva poderia de fato ter aprendido a acalmar a mente e espalhar o bem? Depois de todos os crimes cometidos, como aquele homem atormentado alcançaria a felicidade e a bondade genuínas? A esses céticos, o Buda respondia: ele fez tantas maldades porque sua mente estava ferida e sofria de dor e raiva. Mas depois aprendeu a ouvir boas palavras, aprendeu a meditar e curou a própria mente. O mito do encontro entre Buda e Angulimala serve de inspiração para todas as pessoas opressivas desse planeta, não importa a qual posição social pertença. É sempre possível e desejável deixar de cometer maldades irreversíveis.
Cabe ao forte cuidar do fraco e não destruí-lo. Ao perceber a irreversibilidade de seu ato odioso e fútil, o predador sempre pode iluminar-se. Mas o mito desse encontro também serve de inspiração para todas as pessoas oprimidas desse planeta. As pessoas vulneráveis de todas as classes, raças, cores, gêneros, religiões, orientações sexuais, nacionalidades, idades, portes ou condições de saúde, cabe tomar consciência de que precisam deixar de ser predadas, de que precisam se mover para não ter seus dedos arrancados, enquanto trilham seu próprio caminho em busca da iluminação. Bom, para a gente dar nosso tchau, eu só queria dar um abraço coletivo agora em todas vocês, mães, mulheres, que como a gente estão angustiadas, que a gente transforme esse nosso medo, essa nossa angústia, essa nossa indignação em força de alguma maneira e que a gente consiga, que a gente não abandone as pautas, que a gente fale sobre elas, porque é só assim que a gente vai transformar alguma coisa. Acho que é isso, meninas. Um beijo para você que ficou aqui com a gente nesse tema tão difícil, mas tão necessário, né? Eu quero falar que o trecho que eu li foi de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tá? Do Krenak. Tá. Sonho Manifesto, Siddhartha Ribeiro. Tá. Então é isso. Tchau, isso. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Até mais. Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e avatares, Constance. Edição, Dedé Lovitch.